Bom dia, gente. Que bom estar aqui. Mais uma manhã de sexta-feira com vocês. Espero que tenham tido uma boa semana, desde a semana passada, quando a gente se encontrou por aqui. Queria agradecer pela companhia, para a gente falar um pouquinho mais sobre os trânsitos que já estão acontecendo e as influências, principalmente na semana que vem. Bom dia, gente. Bom dia, Ju. Eu tô falando com a Ju desde as 5 da manhã. Então, só para dar um tempinho para todo mundo ir entrando e para a gente colocar as nossas intenções, para que essas informações tragam clareza, eu vou sugerir da gente fazer um mantra para Ganesha e depois eu vou fazer o mantra dos planetas. Então, se você puder juntar as mãos na frente do peito, fazer uma inspiração profunda. Abrir um espaço para pausa. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Surya Namaha, Om Soma Namaha, Om Bauma Namaha, Om Buddhya Namaha, Om Brihaspata Namaha, Om Shukra Namaha, Om Shaneshara Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Om. Bom dia de novo, gente. Então vamos lá. Eu estava estudando um pouco mais sobre os trânsitos da semana que vem, que são trânsitos dignos de serem estudados por bastante tempo. É um trânsito muito especial e muito forte. E o tempo todo, enquanto eu estava estudando, o que me veio de importante para sugerir esse pensamento para a semana que vem são questões ligadas à nossa responsabilidade. Eu já falei um pouco sobre isso esse ano, porque em todos os meus estudos, responsabilidade, autorresponsabilidade, é uma questão que aparece com bastante clareza quando eu estudo os movimentos desse ano. Então, essa questão da responsabilidade, para mim, ela faz muito sentido dentro da minha experiência com a astrologia védica, né? Isso é muito claro para mim. E eu vou contar um pouco essa linha de raciocínio, porque, quem sabe, faz sentido para você também. Então, eu comecei a estudar a astrologia védica porque eu queria ferramentas para ter mais controle e direcionamento na minha vida, né? Eu queria conseguir manifestar as coisas que eu desejava. Porque antes de estudar astrologia, claro que já com a prática do yoga e com a parte o estudo do Ayurveda, isso já foi melhorando, mas antes da astrologia, eu tinha muito pouco entendimento sobre por que as coisas estavam acontecendo na minha vida, né? Muitos dos acontecimentos eu sentia que acontecia meio que aleatoriamente, como se eu não tivesse nada a ver com isso, e como se não tivesse sido, né, coisas importantes na minha vida acontecendo, alheios à minha vontade, de uma forma meio aleatória, sem eu entender por que aquilo estava acontecendo. E isso é muito fácil, eu tenho me colocado, observado com muita clareza como nesses tempos loucos que a gente está vivendo, essa sensação, ela é muito forte e muito clara, né? A sensação de que eu não fiz nada para estar no meio dessa pandemia, eu não tenho nada a ver com isso, e que coisa injusta eu estar presa dentro de casa ou com as coisas acontecendo do jeito que estão acontecendo, né? Esse lugar de vítima, esse lugar de que as coisas realmente não acontecem
acontecem aleatoriamente, eu querendo ou eu fazendo ou não, coisas acontecem. E esse estudo da astrologia védica, ele tem sim essa potência de ajudar a gente a manifestar coisas, né? Desse jeito meio bruxístico. Porque você, a partir desse estudo da astrologia védica, você consegue enxergar influências muito fortes e que não são visíveis e muitas vezes não são nem sensíveis por nós, né? Então, na hora que você começa a estudar a astrologia védica, você começa a enxergar onde é que tem um fluxo de energia abundante para você fazer a ação e ter suporte nessa ação, o que normalmente leva a uma manifestação ou a realização de desejos. Então, esse empoderamento meio de manipulação da realidade, ele é sim um dos efeitos colaterais do estudo da astrologia védica por vários motivos. Só que essa potência, né, essa capacidade, na hora que você, pelo menos comigo, né, na hora que eu enxerguei que eu tenho sim muito mais autonomia sobre as coisas que acontecem na minha vida do que eu estava usando, né, antes, na hora que eu entendi essa potência, igualmente veio a responsabilidade num tamanho muito maior. Então, a gente começa a enxergar novas energias que influenciam demais os acontecimentos da nossa vida, e a gente começa a enxergar da mesma forma como tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade, né? Então, onde eu estou agora, fui eu que caminhei com as minhas pernas até aqui. Então, essa potência, de uma certa forma, de manifestação, vem com uma responsabilidade gigante, porque a gente começa a entender que tudo que acontece na nossa vida é resultado das nossas próprias ações. Não sei se isso faz sentido para vocês. Se vocês quiserem publicar os comentários, para eu não ficar falando aqui sozinho, eu vou adorar. Então, essa linha de raciocínio, para mim, ela segue com as conclusões de que realmente eu não fiz nada. Eu, Madu, eu não fiz nada para que essa pandemia acontecesse, né? Desde que ela apareceu, eu tenho me cuidado, eu eu tenho esse bom karma ou esse privilégio de estar protegida, de continuar trabalhando, das pessoas que eu amo estarem protegidas. Então, eu consigo ficar em casa, eu consigo me cuidar. E tenho tentado ajudar as pessoas à minha volta ao máximo. Então, seria muito fácil para mim me colocar nesse lugar de vítima, né? Eu não tenho nada a ver com essa pandemia e que injustiça eu estar passando por ela dessa forma, né? Não tenho nada a ver com isso porque é que isso está me afetando. E o que acontece é que, mesmo não tendo feito nada para causar a pandemia, ainda assim eu tô sentindo ela, né? Tô sofrendo as influências disso. E a diferença tá na forma como eu enxergo o que está acontecendo, né? Então, eu não posso, nesse momento, eu tenho bem pouco raio de ação nos efeitos da pandemia, mas eu tenho total responsabilidade sobre como eu percebo essa pandemia e o que eu faço durante essa época. Então, isso tem esse lado de potência e, né, eu posso transformar a forma como eu estou enxergando tudo isso, eu posso agir diferente, né, se toda essa situação está me trazendo muito sofrimento, o que é natural, porque tem muita gente sofrendo no planeta nesse momento, tá muito difícil para as pessoas lidarem, e mesmo a minha vida estando bem e segura, eu obviamente sinto, né, essa reverberar desses sentimentos tão conturbados que estão passando. Ainda assim, de forma muito prática, eu posso mudar a forma como eu ajo e transformar a forma como eu estou enxergando tudo isso. Eu não estou falando que é fácil, estou falando que é simples e é possível. É óbvio que, né,
eu estou falando da gente transformar o nosso ponto de vista, transformar as nossas rotinas, e isso é o mais difícil que a gente tem para fazer nessa vida, é muito difícil realmente, mas é possível. Já transformar a vida dos outros e mudar a rotina dos outros e mudar a forma que os outros agem é mais impossível, né? Às vezes a gente até pode influenciar, mas a gente não tem real autonomia sobre as escolhas das outras pessoas, mas eu tenho real autonomia sobre as minhas escolhas. Então, realmente, mesmo a gente se sentindo preso nessa situação que a gente está hoje, a nossa possibilidade de ação que impacta a nossa percepção dessa realidade é gigante, é quase infinita, né? Então, a Irina falou que realmente nesse momento empatia, né? Quem não está sofrendo pelos outros não está olhando o que está acontecendo. Eu concordo, Irina. Mas é importante a gente reconhecer o quanto disso, na minha opinião, né? O quanto disso é empatia, é o quanto a gente realmente faz. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Como que eu percebo as minhas ações que me influenciam e que eu vou colher os resultados dessas ações, e como eu percebo as ações que influenciam as pessoas à minha volta e como esses resultados me impactam, né? Então, essa questão da responsabilidade, ela fica muito claro com esse trânsito super bombástico da semana que vem. Tirando os eclipses que a gente tem, né? A gente tem 2 pares de eclipse esse ano. Eu diria que essa conjunção, essas influências da semana que vem são, acho que as mais intensas que a gente tem até o final do ano. Se não há mais, umas das maiores, né? Então, o que eu estou falando isso tudo por causa desse evento que tem, esse evento astrológico que acontece na semana que vem, que é uma conjunção de 2 planetas, que é Marte e o nó do norte, que na astrologia védica a gente chama de Rahu. Então, Rahu e Marte, eles estão no mesmo signo, em Touro, desde o final de fevereiro. 20 e pouco de fevereiro, Marte entrou em Touro e Rahu já está lá. E o que está acontecendo é que desde 26 de fevereiro, de forma mais intensa, eles estão se aproximando um do outro, porque um anda para um lado e o outro anda para o outro, então eles estão se aproximando muito rápido em direção ao outro. E eles começam a impulsionar uma energia com maior intensidade para a gente. Principalmente porque esses 2 planetas, eles têm características em comum que são muito fortes. Então, essas características em comum desses 2 planetas, eles passam a ser essa grande influência que talvez você já esteja sentindo. Eu definitivamente estou sentindo. E eu vou compartilhar um pouco com vocês esse raciocínio, né? Porque eu sempre falo isso nas minhas aulas e nas minhas lives. Eu não tenho como prever sem o seu mapa na mão, sem conversar com vocês, sem saber como está a sua vida. Eu não tenho como prever o que esse trânsito vai causar, né? Esse horóscopo que a gente lê em jornal, essas coisas genéricas, eles servem para indicar uma energia para a gente. Eles podem ter a utilidade de indicar para a gente uma energia que a gente consegue observar, né? E é interessante, é útil e curioso. Agora, eles não servem para prever o futuro pessoal de alguém, né? Eu não tenho como falar, esse trânsito vai fazer isso com você na semana que vem. Então, o que eu gostaria de fazer é compartilhar o que esses 2 planetas podem fazer, qual é a energia desses 2 planetas, para você tirar as suas próprias conclusões, né, de como isso tudo está acontecendo na sua vida. Então, Rahu e Ketu em Touro. Eles estão se aproximando um do outro e no dia 26, sexta-feira que vem, eles ficam exatamente no mesmo ponto. No mesmo dia 26, a gente tem outra conjunção exata, que é de Sol e Vênus. Então,
também vou falar disso daqui a pouquinho, mas dia 26 é esse dia muito mágico e muito potente, com muitas coisas acontecendo no céu, né? Rahu e Marte. Então, o que esses planetas, para a gente entender quais são as consequências desse trânsito, né, e conseguir observar, vale a pena a gente pensar o que esses dois planetas têm em comum, porque essas qualidades que eles têm em comum tendem a ficar muito exacerbadas. Esses dois planetas, eles são planetas com uma energia tamásica, né? Quando a gente estuda Yoga e Sankhya, a gente estuda os gunas, o Ayurveda também, todo esse conhecimento do Yoga fala dos gunas, né? E entre os 3 gunas, um deles é tamas, essa energia de destruição. E nesse mundo material que a gente vive, tudo precisa ser destruído para que o novo possa surgir, né? Então, essa energia de destruição, ela por si só, ela não é benéfica e nem maléfica, né? Ela não causa o bem ou o mal. Algumas coisas, né? Quando você precisa, por exemplo, destruir uma doença para que a saúde se reestabeleça, essa energia de destruição, ela é extremamente benéfica. E quando essa energia de destruição te dá a sensação de que alguma coisa que você ama foi arrancado, você vai perceber essa energia como maléfica. Então, é só um tipo, uma qualidade. Guna significa isso, qualidade. Então, é só uma qualidade e o resultado disso também é individual. Então, Rahu e Marte, eles são planetas extremamente tamásicos, né? Então, eles causam destruições. Eles são extremamente impulsivos, radicais e extremistas. Então, essas são qualidades... Gordo! Que bom ver meu primo. A gente agora só vê as pessoas nas lives, né? Por enquanto. Daqui a pouco acho que a gente vai se encontrar também. Tô com saudade de todo mundo. Então, esses dois planetas têm essas qualidades iguais, né? Então, essas qualidades iguais tendem a ficar muito potente nesses dias, que são as qualidades de impulsividade. Então, e eu tô me sentindo muito assim, tipo, quando autoindulgência, né? Muito difícil ser disciplinada. Eu tô sentindo muita dificuldade em ser disciplinada comigo mesma, principalmente nos impulsos por comida, de preguiça. E poderia ser também muito bem representado em impulsos de ação, de fazer as coisas sem pensar, e de fala também, né? Dependendo de onde tiver de falar. Alguma coisa que não deveria ser falado. Então, impulsividade. Impulsividade é uma coisa, é uma das qualidades muito fortes nesse momento. Esses dois planetas, eles são muito radicais e extremistas. Então, essas qualidades que são tão óbvias hoje, né? Dessa polaridade das pessoas, elas... de nós pessoas, obviamente eu me incluo nisso. Tento não ser isso, mas obviamente sou. De todos estarem muito bem embasados nos seus pontos de vista radicais. Então, os pró-vacina e os contra-vacinas, os pró-presidente, os contra-presidentes, as pessoas pró-quarentena e os que estão achando que é uma invasão da liberdade. Então, essa polaridade ganha bastante força a partir do extremismo. Assim, se até agora, a gente já não estava vendo muito isso, mas se até agora esses lados opostos podiam estar pensando, eu acho que isso é o certo, mas tudo bem se os outros acharem que aquilo está certo, esse trânsito ele pode acabar com isso, né? Ele pode realmente fazer a gente entrar em discussões sem vontade de sair, sem nenhuma disponibilidade para ouvir o ponto de vista dos outros e sem nenhuma capacidade de empatia. Porque touro é uma energia, né? Estou falando desses dois planetas, uma conjunção desses dois planetas em touro. E touro, ele é um signo muito fixo, né? Ele não quer saber de mudar de ideia, de mudar de ação, ele é inerte quase, né? Ele fica onde ele tem que ficar. Então,
entrar numa discussão para provar o seu ponto de vista tende a ser a cara desse trânsito. Eu estou tentando evitar, porque a gente perde muita energia brigando por aí sem causar transformações verdadeiras, né? Então essa é uma das questões. Eu vou explicar um pouquinho individualmente o que são cada um desses planetas. Então, Rahu, que é o nó do norte, ele é o ponto de eclipse, né? Ele é o ponto onde o eclipse acontece de tempos em tempos. Agora, ele está em Touro, então toda vez que o Sol e a Lua se encontrarem ou em Touro ou em Escorpião, a gente tem um eclipse. E as qualidades de Rahu, né? Quais são os tipos de energia que Rahu impulsiona pra gente? Rahu, ele é Karaka, né? Ele indica a ilusão. Ele como fala, ele é um ilusionista, na verdade, ele é meio mágico, assim, né? Ele transforma, ele faz a gente acreditar em coisas que nem sempre são reais. Ele é muito egoísta. E ele só quer aproveitar. Ele é o senhor, um dos nomes dele é o senhor dos desejos, né? Chama Bhoga Karaka em sânscrito. É essa energia de aproveitar o mundo material, de conseguir as coisas que quer, né, de qualquer jeito, de não desistir, ficar meio obcecado com os nossos desejos. Especialmente em Touro, ele pode trazer bastante preguiça e bastante indecisão, né? Esse lugar de não conseguir ter muita clareza. Como ele é indicador de ilusão, ele também é representado pela fumaça, por uma cortina de fumaça que não deixa a gente enxergar direito a realidade. E ele faz isso para conseguir o que ele quer, né? Se você não tem clareza, por exemplo, você tem um desejo e você sabe que cumprir, por exemplo, ir viajar, né? Um exemplo aleatório. Ir viajar nesse momento ou ir se aglomerar com os amigos. Nesse momento, em outros momentos você poderia ter bastante clareza de que isso é algo a não ser feito nesse momento. Porque não é benéfico nem pra gente e nem pros outros, né? Pode ser perigoso. Só que nesse momento, essa influência de Rahu é esse pensamento tipo, nossa, eu já tô há tanto tempo trancada, eu não aguento mais isso, então eu vou fazer mesmo, dane-se. Não vou, né? Vou fazer o que eu quero, porque eu mereço. Essa é a cara de Rahu, né? Isso tem muito a ver com essa energia. Isso de um lado mais desafiador, né? Porque esse trânsito, o tempo todo, todos os trânsitos e todas as influências têm um lugar de potência, tem vários lugares de potência e vários lugares de desafio. Esse trânsito, ele tá me trazendo mais uma questão de desafio, porque ele é uma energia muito impulsiva. Então é muito difícil da gente, como ser humano, usar esse trânsito de forma consciente, né? Usar esses impulsos de forma consciente. Porque são impulsos, e impulsos normalmente eles aparecem a partir de uma reação, né? Alguma coisa acontece e engatilha a gente para fazer uma coisa sem pensar muito. Então, é nesse sentido que eu tô vendo esse trânsito como sendo um pouco mais desafiador do que muito próspero e benéfico. No entanto, Rahu, ele tem a capacidade de fazer a gente ter uma percepção, ele tem, na verdade, ele não faz a gente fazer nada, né? Mas ele impulsiona uma energia pra gente de uma experiência muito mística da vida, né? Principalmente agora que ele está em Touro, porque Rahu gosta muito de ficar em Touro. Então, se a gente consegue, nesse momento, manter a nossa prática firme, a nossa disciplina e os pés bem no chão, né, se aterrando, essa tende a ser uma das consequências desse trânsito, né? Esse novo ponto de vista sobre a vida, uma experiência mística ou uma conexão com alguma coisa um pouco maior do que as planilhas das estatísticas dos jornais, sabe? Então, de novo, né? Essas questões de Rahu, ele tirar a nossa clareza para conseguir aquilo
conseguir a realização de qualquer desejo, meio a custe o que custar, sabe? Num estado bem tamásico e bem desafiador, não pensa nas consequências e só sai fazendo porque eu mereço e eu quero isso agora e não vou conseguir, né? Esse impulso de não conseguir ter o autocontrole. A Débora falou que tá muito vateada e eu também. Eu tô com a sensação, falei isso com uma amiga minha hoje de manhã, eu tô com a sensação de que me pegaram e me arrancaram da terra, assim, tô vendo as minhas raízes expostas, sabe, de tão avoada que eu ando, e um tanto que Vata tá gravado, e isso é uma das consequências desse trânsito, sim. Por outro lado, né, então falei um pouco de Rahu, agora eu vou falar um pouco de Marte. Marte, ele é um soldado, ele é a maior energia no nosso mapa de impulso, realmente. Então, Marte, ele também é muito destrutivo, né? Ele, como soldado, ele tem muito esse impulso de conquistar ou destruir. Só que Marte, na hora que ele está se sentindo, né, um Marte firme e bem aterrado, que não é muito caso desse trânsito, mas um Marte firme e bem aterrado, ele tem esse impulso da ação muito voltado para o que é correto, pelos outros, pelo próprio planeta, né? Marte, ele é filho de Bhumi Devi, ele é filho da Terra, então ele tem essas questões, né? Ele tem essa natureza de sustentabilidade, de fazer o que é correto, mas ainda assim é com muita força, é com muita impulsividade, com bastante agressividade e talvez com muita violência, né? Então, na hora que esses dois planetas se juntam e eles encontram qualidades em comum, essas qualidades em comum permeiam demais esse momento, né? Eles permeiam demais as energias que a gente está sentindo. De forma pessoal, esse trânsito, né, internamente, como eu tenho sentido isso, e é um pouco diferente para cada pessoa, mas tende a ser uma visão geral do que está acontecendo. Esse trânsito está muito ligado a desejos pessoais, né, e realização dos desejos pessoais. Se esses desejos pessoais forem em encontro daquilo que é bom para a gente e bom para todos, é um impulso super potente e maravilhoso. Mas, normalmente, esses impulsos pessoais têm muito a ver com uma satisfação de desejos muito físicos, sabe? Muito ligado à autoindulgência, um impulso por fazer aquilo que nos dá prazer, né? Por atender aos nossos próprios desejos, quase sem nenhum limite. E é muito louco que isso encontre tanta ressonância com o momento que a gente está vivendo, né? Porque tá realmente todo mundo precisando de um colo. Tá realmente nesse momento todo mundo precisando de um suspiro, né? Então, esse suspiro pode estar muito ligado a essa autoindulgência, né? Num pensamento do tipo, é claro que eu vou comer o quanto eu quiser de chocolate, porque o mundo tá uma bagunça e ninguém aguenta mais, então eu não vou fazer dieta no momento desse, eu vou comer quanto chocolate eu quiser. E chocolate é, de forma bem específica, a minha cachaça, né? Você pode traduzir isso para você, para o que fizer mais sentido. Então, né, isso acontece durante vários momentos do meu dia, isso tem acontecido, né? Tem sido muito difícil para mim ter disciplina e fazer coisas que eu sei que são benéficas para mim, mas que eu não tenho esse desejo, essa vontade agora, nesse momento, né? Eu estou muito mais preguiçosa. Né, me parece até absurdo me obrigar a fazer uma prática de yoga numa hora dessa. Tipo, tá tudo tão difícil, eu só quero descansar, eu só quero espairecer. E isso acaba levando a gente para a realização de desejos que são muito sensoriais.
e que talvez não ajude, né? Me entupir de chocolate e não meditar não vai me ajudar a passar melhor por esse momento. Então, é essa a questão, né? Nesse momento, é quais desses desejos que a gente está sentindo um impulso gigante por realizar, eles são benéficos e quais só não vão nos ajudar a passar por esse momento de forma melhor, assim, de uma forma em que a gente se sinta estável e tenha o mínimo de controle, né? Não sente que tá perdendo o controle. E descontrole me parece a cara desse trânsito. Então, de novo, essas ações, elas trazem uma responsabilidade muito grande, né? Porque enquanto essas ações afetam só a mim, tipo, eu tô mais indisciplinada nas minhas rotinas, na minha alimentação, e em alguma hora eu sei que eu vou ter que retomar essa disciplina, né? E quanto antes eu conseguir retomar essa disciplina, melhor para mim mesmo, as consequências, elas são muito diretas para mim. Tipo, então, se eu não tô comendo direito e se eu não tô praticando e fazendo meu sadhana do jeito que eu deveria fazer, a implicação disso é muito pessoal. Agora, na hora que essa irresponsabilidade ou esse impulso por realizar os desejos pode causar mal ou sofrimento de outras pessoas, aí os resultados são muito mais intensos, né? Isso normalmente vem com uma camada de sofrimento. Mesmo que a gente não consiga ligar o sofrimento à ação propriamente dito, o resultado tende a ser esse, né? Então, esse o momento em que tá todo mundo pronto para jogar tudo pro alto, né? Não aguento mais passar por isso, não aguento mais ficar preso em casa, eu não aguento mais pensar em todo mundo, vou pensar em mim agora. Truque, parece. Se o pensar em mim não for a favor de todos, é esse lugar desse trânsito que é mais desafiador e tende a não ser benéfico, nem para você, nem para mim, né? Porque a ilusão é essa. Vou fazer aquilo que eu quero porque eu não aguento mais e que se exploda. Não, fazer as coisas a partir desse princípio tende a não ser bom para mim mesmo. E eu tô sentindo muito isso, porque, né, os meus desejos, eu brinquei com as Ju hoje de manhã, ainda bem que os meus desejos, eles não vão contra nenhuma lei, nenhuma ética, né, então, realmente afeta só a mim, eu comer um monte de chocolate. Ainda assim tá me fazendo mal, a minha alimentação tá toda bagunçada e eu tô completamente avoada, porque eu não tô seguindo as minhas disciplinas. E tudo bem também, não tô muito me martirizando por causa disso, mas sei que eu vou colher os frutos dessa ação, né? Que a lei do karma é infalível. Mas na hora que esses desejos, né, a realização desses desejos vai contra o que é bom para todo mundo, né? Vai contra o que é bom para os outros, isso tende a ter um resultado bem mais intenso. Esse trânsito, ele está bem mais potente, quer dizer, ele está muito fácil de ser observado, muito disponível para ser observado no dia de hoje. Aliás, desde ontem, eu já estou sentindo essa influência assim, de forma muito clara há uma semana. Mas ontem, hoje e amanhã, a Lua passa por Touro. A Renata tá falando que ela tem Lua em Touro e eu também tenho Lua em Touro. Então, tudo isso está acontecendo em cima da Lua. E agora, ontem, hoje e amanhã, a Lua passa por cima disso, né? A Lua passa por Touro, então passa por cima de Rahu e Ketu. Então, esse trânsito, durante esses dias, esses 2 dias e pouco que a Lua está passando por Touro, esse trânsito influencia diretamente a nossa mente. A gente tem uma percepção muito clara da influência desse trânsito, né? Então, ontem, hoje e amanhã até o meio do dia é um período muito favorável para você ter muita clareza sobre isso que eu tô falando, né? Para você sentir muito na pele.
Isso também pode trazer esses impulsos de forma bem mental, né? Da mente ficar um pouco agitada, um pouco mais atazanada com as coisas que estão acontecendo, irritabilidade, insônia, com toda certeza absoluta. A Daiane acabou de publicar. Isso tem muito a ver com insônia. Quando o posicionamento é específico, né? Tem muito a ver com insônia, principalmente se é uma coisa que acontece na casa 12. Na casa 12 esse trânsito traria muito insônia. Na casa 4 também. Então, hoje é um ótimo dia para você entender como seus impulsos estão te dominando, né? O quanto esses impulsos eles estão jogando a favor ou contra o time. Então, essas informações desse trânsito que eu estou falando fica muito visível hoje, apesar desse trânsito, do ápice desse trânsito acontecer na semana que vem, na sexta-feira, dia 26. Eu também estou sentindo tudo isso há uma semana, Natália. A Natália fez esse comentário. Eu estou sentindo isso com muita intensidade de sexta-feira passada para cá e estou me dando essas férias, assim, eu estou atenta, estou observando, mas já não estou lutando tanto contra isso, sabe? Tipo, depois eu vou sofrer um pouquinho para voltar para a linha, mas durante esses dias eu vou ser autoindulgente mesmo e vou pegar mais leve comigo, porque tá muito difícil para mim. Ir contra essas questões, né? Não a vida, graças a Deus, não tá nada difícil, mas sou eu mesmo que estou me atrapalhando. São os meus próprios desejos que estão me tirando do prumo e que estão me trazendo essas consequências. Sempre é a gente mesmo, né? Mas nesses dias isso fica muito claro. Para mim isso está muito claro. E o dia 26, quando esse trânsito acontece, tem uma outra conjunção que não acontece todo dia e muito intensa também, que é a conjunção exata de Vênus com o Sol. Então, na mesma hora que Rahu está no mesmo grau que Marte, a Lua está... Vênus está no mesmo grau que o Sol. E isso acontece bem no meio do dia aqui no Brasil, né? Por volta da 1h. É um trânsito muito atípico. Que também... essa conjunção de Vênus também tem a ver com uma autonomia, né? Com uma individualidade. Gêmeos, Vênus fala dos outros, né? Da nossa capacidade. Dos indicadores de Vênus é a nossa capacidade de se relacionar com os outros a partir desse lugar amoroso, onde a gente quer que seja bom para todo mundo. E com Vênus tão perto do Sol, em combustão, também pode aumentar esse impulso da gente ter menos empatia ou menos tempo para pensar nos outros antes de agir por impulso. Então, é muita energia concentrada, né, coincidindo nos mesmos assuntos, né? Muita energia causando o mesmo tipo de impulso. De novo, né? Eu sei que isso tudo parece muito assustador em fim do mundo, mas esse trânsito obviamente tem uma potência, sempre tem. Eu acabo, de novo, né, só para repetir o que eu já disse, eu acabo enxergando nesse trânsito muito desafio, porque ele é intenso demais para ser controlado, né? A gente está falando de impulso. Agora, ele obviamente é um impulso muito forte para mudanças. Ele é um impulso muito forte para experiências místicas, para a gente ter coragem de fazer coisas que a gente precisa mudar. A gente só precisa pensar em ter coragem com responsabilidade, né? Não essa coragem kamikaze que vai se jogar numa coisa só por impulso. Então, na hora que a gente consegue juntar a coragem com a consciência e fazer as ações que em outro momento talvez a gente não fizesse, isso pode trazer muita potência para esse trânsito. Tá, e daí então como eu faço para o trânsito ser potente e não me atrapalhar toda, né? A primeira coisa é observar, porque se a gente não observa, a gente não tem chance nenhuma de transformar, se assim a gente desejar, ou a gente não tem chance nenhuma de potencializar e aproveitar. Então,
precisa reconhecer isso, primeiro de tudo, né? Então, a partir da hora que a gente reconhece isso, é muito benéfico para a semana que vem a gente se ocupar de assuntos benéficos, né? Porque se a gente não tiver nada para fazer, o que a gente vai fazer é comer chocolate ou beber cerveja, dependendo de qual for o seu impulso, né? Ou outras coisas, obviamente. Mas se a gente manter as nossas responsabilidades, manter a mente, principalmente, ocupada com coisas benéficas e coisas construtivas, tomar cuidado com procrastinação, isso tende a fortalecer muito a gente, né? E caso contrário, né, se a gente ficar solto, perdido e vou fazer o que der na telha, a gente tem muita chance de voltar a padrões antigos e de comportamentos destrutivos. E isso é o que eu tô mais observando. É tipo como qualquer distração, né, ou qualquer avoada que a gente dá, qualquer desenraizada que a gente tá, a gente volta com força para padrões que no meu caso, eu já sei que não servem mais para mim. E que eu só tô, tipo, passando a mão na minha própria cabeça e falando, tudo bem fazer isso agora, tá tudo muito difícil, vai lá, pode fazer. Eu tô fazendo isso comigo mesmo o tempo todo, com comportamentos que não vão ser benéficos para mim, vai ter um preço, eu sei disso, eu já tô sentindo isso, e ainda assim eu tô fazendo sem muita, nesse lugar de vítima, né, sem muita força para ter mais disciplina nesse momento. E esses padrões, obviamente, podem ter um impacto forte na nossa saúde do corpo, na nossa saúde mental, né? Depois vai dar para trabalho. Se sair muito do trilho, depois vai dar trabalho voltar pro trilho. É óbvio isso, né? Se ficar esperando a segunda-feira para fazer as coisas direito, vai dar mais trabalho. E o máximo de distanciamento dos impulsos, né? Pelo menos conseguir refletir antes de fazer as ações. Eu assisti uma aula muito boa sobre esse trânsito, onde o professor recomendou fazer mantras para Durga, porque Durga é essa deidade muito forte, muito enraizada, né, que ajuda a gente a arrancar o mal pela raiz. Então, de repente, se isso faz sentido para você, essas práticas para Durga podem fortalecer bastante a nossa vontade de fazer as coisas que fazem bem pra gente e pra todos nesse momento. Como eu expliquei, a gente, todas essas informações, elas não servem para fazer nenhum tipo de previsão para a sua vida, e eu tento fazer isso, né, passar essas informações de uma forma que você consiga observar isso e tirar suas próprias conclusões, porque eu não posso tirar conclusões por você, né, com essas informações. Oi, Luca! Meu filho escreveu o nome dele na live. Então, eu não posso tirar as conclusões por você. Então, é por isso que eu gosto de passar algumas informações sobre o trânsito para que você mesmo consiga observar e colocar essas informações dentro da sua realidade, das suas rotinas, né? Então, mas quanto mais a gente entende de astrologia e do próprio mapa, mais específica a gente consegue tornar essas informações. Então, eu que estudo meu mapa, eu sei exatamente em qual área da vida esses impulsos estão me afetando, né? Então, talvez na sua vida esses impulsos estejam direcionados para os seus relacionamentos, talvez esses impulsos estejam afetando o seu trabalho, ou a sua coragem, ou a sua alimentação, né? Então, você precisa saber aonde você tem touro no seu mapa para entender qual é a influência mais direta. Eu estou falando desse trânsito que já está acontecendo, da conjunção de Marte e Rahu em touro. Esse trânsito, então, quando que isso acaba, pelo amor de Deus, né? Tô vendo as pessoas se colocarem aqui nos comentários. Então, de novo, né? O tempo desse trânsito. Esse trânsito, ele começou no final de fevereiro.
eu pessoalmente tenho sentido ele com bastante mais intensidade, porque ele é um trânsito crescente. Em fevereiro, Marte entrou em Touro e Irahu já estava em Touro, mas estava um de cada canto do signo. E agora eles estão cada dia mais se aproximando um do outro. Desde a semana passada eu tenho sentido os efeitos desse trânsito muito intensamente. E o ápice dessa energia é no dia sexta-feira que vem, no dia 26. À 1h é a hora exata dessa conjunção. E a partir daí, né, a partir do dia 26, que tem o pico dessa energia, eles começam a se distanciar um do outro e o trânsito começa a ter menos influência. E daí a gente começa a lidar com o aftermath, né? Com as coisas que a gente fez durante esse período, é isso. O quanto você vai precisar de esforço para voltar para o trilho, para retomar as suas rotinas, depende do quanto você se distancia durante esse período. Então, quanto mais você conhece o seu mapa, mais você consegue especificar qual é a área que está sofrendo maior influência desse trânsito, por exemplo, que é a área onde você tem Touro na sua vida. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse trânsito e eu conseguir te dar informações de forma um pouco mais específica, eu vou fazer uma aula pelo Zoom na quinta-feira que vem, dia 25, às 18 horas. Essa aula é gratuita e online pelo Zoom. Só que para participar dessa aula você precisa se inscrever na aula. As inscrições eles estão no link da minha bio ou no meu site, maducabral.com.br. E você precisa se inscrever porque na hora que você se inscrever, se você ainda não tem o seu mapa védico, na hora que você se inscrever, eu vou te ensinar a fazer o seu próprio mapa, né? Então, na hora que você se inscrever, você vai ser direcionado para uma página que tem o link já da aula do Zoom e tem o passo a passo para você fazer o seu mapa védico e para você montar uma legenda dele para conseguir acompanhar essa aula que eu vou dar no dia 25. Então, eu vou adorar se você puder participar. Eu vou falar de forma um pouco mais específica qual é a possibilidade dos resultados desse trânsito de acordo com o seu signo da astrologia védica. Então as informações elas ficam um pouco mais precisas, né? Então vai ser ótimo para a gente conseguir observar, conseguir aprender e conseguir melhorar a nossa própria vida e a dos outros. Eu acho que é isso por hoje. Eu tô muito vata e tô me perdendo. Tô olhando aqui as mensagens. Normalmente eu consigo ficar super concentrada e falar com as mensagens, mas hoje tá um pouco difícil manter a linha de raciocínio por tudo isso que eu tô já compartilhando, né? Então vou ver um pouquinho das perguntas de vocês, né? E só para fortalecer, estou esperando vocês no dia 25, às 6 da tarde, e vou adorar se você se inscrever e a gente puder conversar, né? No Zoom a gente tem mais espaço para troca realmente, e a gente pode discutir sobre esse posicionamento, e você pode me mandar as suas dúvidas e eu respondo durante a aula, fica super à vontade. Vamos um pouco às dúvidas. Então, quando acaba esse trânsito, né? Esse trânsito, ele não tem dia para começar e dia para acabar. Ele é um trânsito que vai acontecendo, ele tem um pico no dia 26 e depois ele vai diminuindo. Então, não tem um dia para o trânsito acabar. Em abril, Marte sai de Touro, então quando ele sai, no meio de abril mais ou menos, quando ele sai de Touro, ele se distancia energeticamente, né, de Irahu, então isso tende a amenizar. Mas a questão é que dependendo de como você age durante esse trânsito, você tem que lidar com essas ações mesmo quando o trânsito acabar, né? É assim que funciona a lei do karma. Então não adianta nada você seguir todos os seus impulsos, todos os seus desejos agora durante o trânsito, achando que na hora que o trânsito acabar, isso tudo vai desaparecer, porque o que você fizer agora vai impactar todos os meses seguintes, né? Vai impactar toda a sua vida pelo período que segue ao trânsito. Então, não tem dia para acabar, né? Tem
tempo para você lidar com as consequências deles. Então, não adianta muito a gente pensar dessa forma, né? Tipo, beleza, vou me soltar aqui até o dia 26 e depois do dia 26 isso tudo vai desaparecer, porque não vai. O que você faz impacta todos os próximos dias. A Natália perguntou se tem algum lugar onde eu explico mais sobre o funcionamento das leis do karma. Eu acho que tem no YouTube. Eu sei que tem aqui no Instagram, eu tenho vídeo sobre isso. É um dos meus assuntos preferidos. Adoro ficar falando sobre a lei do karma. Então, no YouTube também deve ter algum vídeo meu. Todo mundo falando que está sentindo muito a energia. Eu também estou sentindo muito a energia. E daí esses posicionamentos, né? Então, um monte de gente também compartilhando. E para quem tem Sol em Touro, e para quem tem Lua em Touro, para quem tem o ascendente e Lua em Touro. Alguém publicou aqui, a Monique. Realmente, ascendente e Lua em Touro, esse trânsito é tipo empacotado para esse posicionamento. É muito intenso. Sol em Touro, para quem tem qualquer planeta no mapa natal em Touro, esse trânsito ele ganha uma importância a mais, né? Se esse planeta for regente do seu ascendente, se esse planeta for regente do período de regência, ou se esse planeta for seu Atma Karaka, que são técnicas da astrologia védica, essa influência tende a ser bem proeminente, né? Bem exacerbada. E realmente o remédio, eu vou falar um pouco mais sobre remédios nessa aula do dia 25, mas o remédio disso é observar para mim, né, o remédio disso é observar esses impulsos com clareza. Se você vai seguir o impulso, se mesmo observando com clareza, você opta por seguir esse impulso, aí beleza, né? As consequências são nossas. Mas ter clareza antes de agir, né? Tentar respirar um minutinho antes de tomar as decisões importantes ou fazer as escolhas que vão ter impacto no futuro, me parece o melhor remédio para esse trânsito desse momento. E é difícil, mas é simples, né? É possível. A gente só tem que administrar a nós mesmos para mudar toda essa situação. O que é ótimo, né? É essa questão da responsabilidade que eu comecei a nossa conversa. É ótimo que a gente só tenha que cuidar de nós mesmos para mudar a nossa realidade, porque se a gente tivesse que cuidar dos outros, ou se a gente estivesse recebendo os impactos exclusivamente das escolhas dos outros, a gente não tem nada que a gente possa fazer, nadinha, né? A gente é vítima e tem que receber o que Deus quiser. Agora, se a gente consegue observar e ter essa autonomia e esse empoderamento, pode ser muito desafiador. A gente pode não conseguir fazer aquilo que a gente quer, porque domar a nós mesmos, os nossos sentidos, os nossos desejos é o verdadeiro desafio. Mas é possível, né? Pelo menos você não fica sentindo, ai, nossa, as escolhas desse governo estão acabando com a humanidade. Sim, acho que eu tenho um fundo de verdade nessa frase. Mas a minha forma de lidar com isso muda toda a percepção, né? Muda toda a forma como você passa por esse momento. E isso é possível. Ai, gente, que ótimo. A Alcor tá falando que gastou R$150 em chocolate. É a minha cara esses dias. Fazer uma coisa dessa é super o que eu ando fazendo por aqui também. Me entupindo de chocolate e de amenidades. Muito impressionante. Gente, preciso... A Aline fez uma pergunta muito boa, que quais são as coisas potencialmente positivas desse trânsito? É o impulso para fazer aquilo que a gente precisa fazer para transformar, para mudar, para ter coragem, né? Esse impulso, ele é maravilhoso. Ele só não pode ser inconsequente, né? Ele só não pode te distanciar de receber as consequências. Então, você quer comer chocolate agora, mas você não quer
engordar, sei lá, né, quais as consequências, nem vejo quais são as consequências maléficas de comer chocolate nesse momento. Mas se você quer comer chocolate agora, mas não quer lidar com as consequências disso, isso não é possível, né? Então, é essa a ideia, a potência desse trânsito. É você seguir impulsos muito potentes e muito fortes que vão gerar resultados que você deseja, né? Porque eu não posso não meditar todos os dias, seguir esse impulso de, ai, nossa, eu preciso dormir mais um pouco, não vou parar de meditar porque tá tudo muito difícil, não vou meditar todos os dias. Eu não posso seguir esse impulso e desejar que a minha mente continue em equilíbrio como ela estava enquanto eu estava meditando. Isso não é possível, né? Então a gente segue o impulso, mas não quer lidar com o resultado dele. Isso não é possível, né? A gente sempre tem que lidar com os resultados das nossas ações. Então, o lado benéfico desse trânsito é você direcionar esses impulsos para gerar resultados que sejam desejáveis, né? Então, de novo, a gente está falando de responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar pelas coisas que acontecem com a gente. E outra coisa, só para finalizar, porque eu preciso dar outra aula agora. Só para finalizar, é sempre muito importante a gente lembrar que os planetas não estão obrigando a gente a fazer absolutamente nada. A gente, a partir das nossas próprias ações, cria padrões e na hora que a gente recebe uma influência de um planeta, a gente tende a entrar nesses padrões. Então, não é Marte e Rahu que estão sacaneando com a gente nesse momento. É as suas próprias ações que tá te impulsionando a certos padrões de comportamento. Então não dá para usar isso de desculpinha cósmica, né, gente? Tipo, a culpa é de Rahu e paciência, não tem nada a ver comigo, não funciona. Mesmo porque, de novo, é você que vai receber os resultados dessas ações, então só tem a ver com você. Então, ele é desafiador, no meu ponto de vista, ele justamente é desafiador por ser potente demais. Ele é tão potente que a gente perde o controle, né? E não consegue direcionar toda essa potência. Para mim, na minha opinião, é esse o desafio. E, de novo, se eu me alinho e direciono essa potência toda para o que eu desejo realmente manifestar e não para uma realização imediata dos meus sentidos, é o que tem de potente no ano, é esse trânsito. Só que tá difícil direcionar para mim. Eu espero que não esteja difícil para você. Eu desejo que seja um trânsito muito potente para suas transformações pessoais e para sua coragem e para sua impulsividade de fazer aquilo que é correto e bom para todos, né? Um impulso de servir ao todo. Com isso eu vou ficando por aqui. Poderia ficar aqui muitas horas falando sobre tudo isso, mas vamos continuar o nosso dia de sexta-feira. Eu espero vocês nessa aula do dia 25. Se inscreve lá no meu site. A gente vai ter um tempo maior para discutir e para eu ouvir as suas dúvidas e a gente alinhar também essa informação para eu poder ouvir como você está se sentindo. Quero muito saber como vocês estão passando por esse trânsito. Então a gente se vê no dia 25 e até lá a gente segue conectados. Boa sexta-feira para vocês. Namastê!